De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2030, a depressão se tornará uma das doenças mais populares do mundo. Hoje, 5% da população mundial tem a doença e a maioria são mulheres. Para entender melhor a doença, vamos conversar com a psicóloga Claudine Acoforado. Doutora, é verdade que as mulheres têm mais facilidades a desenvolver o quadro depressivo? Na verdade, estatisticamente falando, né, a gente tem percebido que a mulher ela tem desenvolvido mais a depressão como uma doença psicológica e psiquiátrica em alguns momentos, né? Enquanto os homens desenvolvem outros tipos de doença, transtorno do pânico, outras patologias, vamos dizer assim, acometem mais os homens, né? Mas tem sido sim, assim, tem sido uma estatística alta, assim, cada vez mais, né? A gente tem percebido pessoas com transtornos psicológicos, né, de um modo geral. Tem como a gente identificar alguém que está sofrendo depressão? Tem. Na verdade, a pessoa que está com depressão, ela apresenta alguns sintomas, como a gente diz, né? Então, assim, tem tristeza, falta de ânimo, às vezes falta de apetite. Em algumas circunstâncias, né, assim, a pessoa fica sem condições, assim, sem muito ânimo para trabalhar, né? Então, assim, tem uma série de sintomatologias que acabam interferindo na vida da pessoa, numa vida normal, né? O que pode acarretar para a pessoa gerar um quadro de depressão? Veja, a depressão ela tem dois modos, assim, tem uma depressão que a gente chama de depressão endógena, que é a falta de substância no organismo, e aí essa depressão é como se fosse uma depressão mais química, vamos pensar assim, né? E aí, geralmente, a gente precisa utilizar alguma medicação para equilibrar, né, para voltar ao nível da substância. Em outros casos, a depressão, ela é uma depressão em função aí de algumas questões da vida, às vezes perda de alguém, que a pessoa vive um certo luto, depois ela entra num luto mais patológico, às vezes algumas circunstâncias, né, de fim de relacionamentos, ou às vezes uma perda de um emprego e a pessoa começa a ficar meio triste, de repente entra num quadro um pouco mais preocupante, vamos pensar assim, né? E aí, quando essa doença se instala, a gente precisa tomar alguns cuidados, que seria o tratamento para ela, né? Tem diferença entre depressão e tristeza? Tem. Tristeza todos nós sentimos, isso faz parte, que a gente chama de um dos processos emocionais de todo mundo. Então, assim, eu fico triste, né? Eu fico alegre, eu tenho vários sentimentos que eu sinto enquanto humano, né? E assim, às vezes é curioso, né? Por exemplo, às vezes algumas pessoas passam por algum tipo de situação, por exemplo, eu perdi alguém, eu sofri um acidente, né? Eu perdi alguém nesse acidente, aí eu fico triste. As pessoas já têm o costume de dizer, essa pessoa já está deprimida, essa pessoa, né? Não, ela está vivendo um luto, uma tristeza, que faz parte e tem tudo a ver, tem sintonia, vamos dizer assim, com o que aconteceu, né? Então isso é mais do que normal. Assim como eu fico triste por alguma situação, então isso todos nós, vamos dizer assim, sentimos. Mas o quadro depressivo, ele não necessariamente é desenvolvido porque eu estou triste só, né? Então, assim, a depressão, ela é um conjunto, na verdade, de uma série de sintomas. A tristeza é um dos sintomas que faz parte, mas são coisas completamente distintas. Então, assim, eu vou sentir muitas tristezas na vida e eu posso nunca ter depressão por uma vida inteira. Então, uma coisa ela não necessariamente está vinculada, vamos dizer assim, outra. Agora, todo mundo que vive um quadro de depressão, geralmente a tristeza é um dos sintomas que associa. Agora, é uma tristeza geralmente mais profunda, né? Tem um quadro de depressão que a gente chama que é a distimia. É como se fosse uma tristeza constante e leve, assim. É uma pessoa que vive mal-humorada, pessoa que está sempre mal, que nunca nada tá bom. É o que a gente chama da distimia. Geralmente essas pessoas não são diagnosticadas, porque é como se fosse um mal-humorado, vamos pensar assim, uma pessoa de mal com a vida, né? Já acha que já é daquele jeito, né? E às vezes é um quadro de distimia. A distimia é como se fosse uma depressão leve, mas ela é sempre constante, assim. E aí acaba fazendo parte de um modo de funcionamento do sujeito, né? E às vezes ela não é diagnosticada como depressão. E a pessoa vive por uma vida inteira daquele jeito. Geralmente, o que a gente entende como depressão e que aparece aos olhos é quando é aquela depressão mais séria, que a gente chama de depressão leve, moderada e grave, né? A moderada e a grave. Pessoas, inclusive, chegam a morrer, né? Por falta de comida, deitada em cima de uma cama, num quadro de depressão mais severa, né? Precisa de tratamento. Depressão pode ser hereditária, pode ser genético? Tem, sim, um componente hereditário também. E também a abstenção química, isso também pode causar depressão?
Pode. Algumas pessoas têm depressão endógena, como a gente chama. Né? Aquela é a falta de uma substância e aí ela precisa tomar esse remédio para que ela possa voltar ao equilíbrio. Quais são os principais tratamentos para cuidar da depressão? A depressão a gente sugere a psicoterapia como acompanhamento e o acompanhamento psiquiátrico, que é a utilização da medicação e psicotrópico. Doutora, tem como evitar a depressão? Bem, isso é uma pergunta um pouco delicada, né? Assim, evitar a depressão seria como evitar qualquer tipo de doença que a gente precisa evitar na vida, né? Então, tentar dar uma olhada em todos os ângulos de como você tem vivido a vida, né? Assim, como você está no seu trabalho, como você está nas suas relações, como está nas suas relações familiares, suas relações sociais. Algumas circunstâncias em que você não está bem, que você precisa interromper, né? Então, assim, cuidar da nossa saúde mental é cuidar da nossa vida diariamente, assim, no cotidiano, nas relações, onde quer que nós estejamos, né? Algumas pessoas podem ter uma tendência maior, vamos dizer assim, a desenvolver um quadro, né, vamos dizer assim, de uma doença de saúde mental, assim, uma não possibilidade de articulação, vamos dizer, da própria vida, de manter-se saudável mentalmente, né? Mas a gente não tem como dar uma resposta assim exata, sabe? Até porque a qualquer tempo, qualquer um de nós, a gente pode adoecer psiquicamente, né? A gente pode ter um surto, a gente pode, em alguma situação de desequilíbrio emocional, alguma circunstância que nos coloque à prova, e a gente dá uma fragmentada em alguns momentos, né? Então, assim, não adoecer psiquicamente é cuidar-se diariamente da sua vida e das suas relações. Porque hoje em dia vem aumentando gradativamente, assim, a gente percebe que cada ano, cada período tem aumentado o número de casos de depressão. Por que tem aumentando esse número de casos? Na verdade, a depressão hoje em dia ela é mais entendida como um quadro de depressão, né? Então, assim, hoje é mais estudado, os medicamentos cada dia têm se aprimorado mais no sentido de reduzir os sintomas, né? Mas existe também todo um outro contexto cultural, né, contemporâneo, de como as relações estão sendo vividas atualmente, né? Então a cultura e o modo como nós vivemos os valores e as questões sociais, isso interfere diretamente no modo como a gente subjetiva, né? Então, assim, hoje em dia se fala a questão da tecnologia, de redes sociais, né? O quanto as pessoas hoje em dia não estão mais próximos nesse vínculo um com o outro, e as pessoas têm se tornado cada dia mais isoladas, né, solitárias, sozinhas, e têm buscado a tecnologia às vezes como recurso. Então, assim, quando a gente olha o cenário, vamos dizer assim, total, né, da cultura, vamos pensar assim, isso interfere diretamente no modo como a gente subjetiva. E aí gera, às vezes, né, o que a gente chama de algum mal-estar psíquico, né, na convivência desses contextos nas relações com os outros. E hoje em dia as pessoas estão levando mais a sério, né, a depressão? Hoje em dia a depressão é entendida como uma doença séria, que precisa ser tratada, e que talvez em momentos anteriores era entendida como besteira, como uma coisa que não precise ser considerada, vamos dizer assim, como doença, né? E às vezes sendo vista inclusive como coisa de gente fraca, né? Gente que não tem personalidade, né? Como se fosse uma coisa boba, né? E não é, não é. Tá certo. Obrigado, doutor, pela sua participação, viu? Vai tremer e a galera vai zoar.
Na hora de cuidar de suas roupas, você precisa de uma atenção mais do que especial. Na Wash Now Lavanderia, nós utilizamos a tecnologia Wet Clean, um modelo de lavagem comprometido com o meio ambiente e especialmente eficaz na limpeza de roupas delicadas. E você ainda conta com serviço de coleta e entrega sem custo adicional, programa de fidelidade, reciclagem de cabides e pacotes mensais com preços ainda mais encantadores. Venha nos conhecer ou ligue e solicite sua coleta. Aqui em Recife, 3083 2660. Nós cuidamos de uma parte de você.